Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que se disponibilizou a estar aqui na casa do Senhor esta noite, para juntos nós prestarmos culto ao Senhor nosso Deus. Vamos só aguardar as pessoas sentarem-se ali para a gente fazer a oração para dar início ao nosso culto. Fechemos os nossos olhos e oremos. Querido Deus, nós te rendemos graças pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa esta noite, Senhor, para juntos te prestarmos culto, para entoarmos louvores a ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, suplicar a tua presença em nosso meio, porque a tua palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali tu estarias. Então, Senhor, nós te pedimos a tua presença conosco. E que tu fales aos nossos corações através da leitura da tua palavra, e que tu fales aos nossos corações através das músicas que serão entoadas aqui hoje, Senhor. E também recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque a ti, Senhor, nós rendemos honra, glória e louvor, porque só tu és digno desta adoração. Em nome de Jesus é que nós te adoramos. Amém. E para dar início, nós vamos fazer uma leitura que está projetada. Nós vamos ler conforme está na projeção. Tá? Leiamos. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizer a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, que não chegaram a ti, Deus. Todos os moradores da terra te glorificarão o teu nome. Vinde ver as obras de Deus, entrevista os seus feitos, para vestir os homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente. Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Amém. Que Deus faça ouvir a voz do seu louvor no meio do seu povo. Vamos entoar louvores ao Senhor. Em tuas mãos
louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Diga de todo o seu coração, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ó Senhor, teu povo está diante de ti, Pai. Nós queremos te adorar para sempre, ó Deus. Só a igreja. Te louvamos, ó Senhor, E adore o Senhor nesse momento. Diga a Ele porque você está aqui. pelo seu imenso amor. Manifesta, Senhor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos fazer mais uma leitura bíblica conforme está sendo apresentada no slide. Esse retorno nosso ainda está em fase de adaptação. Mas vocês podem abrir as suas Bíblias no Salmo 72, por favor, verso 1. Como o texto é pequeno, são só 20 versos, a gente pode fazer a leitura toda. E é um texto muito bonito. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou ler um, as mulheres lerão outro, os homens lerão outro, e assim nós vamos terminar o texto. Ó Deus, dá juízos ao rei e ao filho do rei tua justiça. Mulheres. Homens. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que ele julgue os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Ele aparecerá enquanto ele Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como o aguaceiro que rega a terra. Que a justiça floresça nos seus dias e haja plena paz
paz enquanto durar a lua. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lançam o pó. Lambam o pó. Pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e os de Seba ofereçam-lhe presentes. Mulheres, homens, leiam junto com o pastor. Ele se compadece. Todos juntos? 12, é o verso 12. Porque livra os necessitados, que pedem socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado, salva a vida dos que estão em necessidade. Homens, Viva o rei, e que lhe dê ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele orações e bendigam todos os dias. haja fartura de cereal na terra, que ondule até o topo dos montes. Seja o seu fruto como o Líbano, e floresçam habitantes nas cidades como a relva da terra. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilha. Bendito seja para sempre seu nome glorioso, e toda a terra encha-se da sua glória. Vamos ler todos juntos esse versículo 19? Bendito seja para sempre seu nome, e toda a terra encha-se da sua glória. Amém e amém. Vamos então desejar as boas-vindas às pessoas que nos visitam nesta noite. Eu gostaria que os nossos visitantes, por favor, erguessem a sua mão para que a igreja conhecesse. Então, nós temos aqui 4 pessoas hoje. Um casal ali é Ângela e Humberto, que são os sogros de Camila. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. E temos ali também 2 jovens, Duda e Silene. Sejam muito bem-vindas. Todos vocês sintam-se em casa. A nossa igreja acolhe vocês de coração aberto, desejando que sintam-se à vontade aqui. Muito obrigada por estarem conosco, cultuando ao nosso Deus. E agora nós vamos fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. Para isso, nós vamos fazer uma leitura bíblica antes. Vamos fazer uma leitura bíblica que está na projeção. Essa está. Nós vamos ler todos juntos, queridos. Essa aqui não vai ter atrapalho, todo mundo vai ler no compasso de todos, sem um apressar na frente do outro, tá? Porque a leitura tem que ser uníssona, um único som. Vamos ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa,
diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós queremos ser, sim, essa terra deleitosa que Malaquias descreve, né? Então, vamos entoar louvores ao nosso Deus e vamos trazer os nossos dízimos à casa do tesouro. Cantando o hino 244, do Inário para o Culto Cristão, que é o Inário Batista, que nós utilizamos aqui na nossa igreja também. Do tesouro, dízimos e ofertas com amor, consagradas como cosmogombos, desfrutando as divinas promessas. Sim, louvai-o, confiantes, dedicados ao Senhor, que grandes bênçãos sobre nós. Minha fé vai se declarar, todos escurecem ao meu redor. Com ternura o meu Senhor me ampara, Deus de amor então prossigo. Sim, louvai-o, confiantes, dedicados ao Senhor, que grandes bênçãos sobre nós derramará. Eu dediquei a minha vida, todos os talentos, tempo e bens, com bênçãos ele me sustenta, nele gratidão e faz bem. Sim, louvai-o, confiantes, dedicados ao Senhor, que grandes bênçãos sobre nós E eu quero convidar a irmã Conceição Azubel para levantar-se e fazer a oração em gratidão aos dízimos e às ofertas. Pai amado, nós te louvamos e damos graças pelo grande milagre da vida, por estarmos aqui, juntos, para ter graça ao Senhor, para adorar, para cultuar teu nome. Muito obrigada. Queremos te agradecer por todas as oportunidades que o Senhor tem derramado na nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos ensina, Pai, a aplicar todos os recursos que você colocar na nossa mão, da glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós devemos agradecer. E ainda teremos mais um louvor para o Senhor. Amém. Eu peço que a igreja se coloque de pé para declararmos essa confissão de fé, de porque nós cremos no Senhor, nós somos felizes, nós somos justificados, nós temos a vida eterna através dessa simples confissão, que Ele é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Filho unigênito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós dos céus. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz,
pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio na igreja, pura, santa e verdadeira. Eu creio que Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daqueles que em Cristo estão. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Quem está feliz aí hoje? Amém. Glória a Deus. Talvez a igreja não estava muito acostumada com a música ainda, né? Porque a gente canta ela de vez em quando. Mas vamos continuar louvando o Senhor e dizendo que o seu nome é maravilhoso. Esse nome é maravilhoso. E é nesse nome poderoso que realmente as coisas acontecem. Então creia. Essa igreja que crê no Senhor tem visto, né, o seu manifestado o seu poder, da sua glória sobre as nossas vidas. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso É
a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse Teu nome nome é poderoso, o Senhor. nome Por isso estamos aqui, de Deus, Jesus. realmente reunidos para te louvar, para exaltar o teu nome e declarar que o teu nome é poderoso. No teu nome há poder, Senhor, para ressuscitar, para curar, Senhor Deus, para trazer realmente a realidade aquilo que não existe, Senhor. No teu nome, Senhor Deus, as pessoas podem confiar, Senhor. Em Ti nós confiamos, Senhor. Entregamos nossas vidas e declaramos que só o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declara, igreja, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todo o povo de Deus que se encontra aqui nessa noite. Amém? Que Deus nos abençoe, dirija as nossas vidas, nos dê capacitação, nos dê direção no ano que se inicia e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de João, o capítulo 3 de João. A partir do capítulo 3, a partir do versículo 23. Aliás, a partir do versículo 22. Diz assim o texto: Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Edom, perto de Salim,
porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, estava batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: O homem só pode receber o que do céu lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve e se alegra muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra permanece à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por mais um dia, por mais uma semana, que vai se iniciar amanhã, um dia de trabalhos, dia de lutas, mas dias também de graça e misericórdia. Tu derramaste sobre nós durante toda essa semana, tu nos guardaste, nos abençoaste de formas tremendas durante toda essa semana. E nós te agradecemos. E te pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito em nós habita e age naqueles que tu tens o propósito de salvar. Que tu utilize, use, capacite, fortaleça cada um de nós para entendermos a tua palavra e que eu possa ministrar ao teu povo, todos aqueles que aqui estão, os nossos visitantes, a tua palavra, que ela seja instrumento de salvação para glorificar o teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Estamos no capítulo 3, há muito João ainda para caminharmos. Mas o capítulo 3 é bem interessante, porque ele vai retratar alguma coisa que eu percebi apenas quando estava preparando essa mensagem. E olha que eu já li João várias vezes. Mas, dentre muitas coisas, o texto vai nos se revelando e vai nos surpreendendo. Isso é maravilhoso na Bíblia. E eu tive as minhas surpresas quando eu preparava a mensagem. O texto começa dando o contexto geográfico, o contexto dos acontecimentos aqui. O texto anterior falava do encontro de Jesus com Nicodemos e falava sobre o novo nascimento. Nicodemos tem as suas dificuldades, é um religioso, um homem que vivia a lei, que buscava ser obediente à lei, mas Nicodemos não se sentia seguro. Nicodemos fazia todas as coisas para ser um bom homem, muito educado, muito correto, seguia a lei, fazia tudo para tentar agradar a Deus e não ter nada do que ser acusado ou condenado, mas Nicodemos não se sentia seguro. Por isso ele vai até Jesus. E quando Jesus
o encontra e conversa com ele, a primeira coisa que Jesus diz para ele é que só dá para entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo. Obviamente, Nicodemos não vai entender e Jesus vai explicar sobre o novo nascimento, sobre a natureza espiritual, sobre todas as coisas. E então muda o cenário. Versículo 22 e o versículo 23 mostram a mudança de cenário, a mudança de foco, para então entrar e apresentar o que acontece no versículo 24. Então preste atenção aí. Diz o texto que depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Jesus estava em Jerusalém, teve um encontro com Nicodemos em Jerusalém, e depois do encontro com Jerusalém, Jesus vai para a Judéia. Jerusalém ficava na Judéia, mas Jesus sai de Jerusalém e vai para as regiões da Judéia, para longe da cidade, longe das pessoas. E ele vai para um lugar onde há água e vai batizar. Embora Jesus não batizasse, os seus discípulos batizavam, mas Jesus vai fazer, e esse período do ministério de Jesus é muito semelhante ao ministério de João Batista. Jesus, basicamente, a gente vê isso nos livros do Evangelho, tanto em Mateus como Marcos, que Jesus está batizando e pregando, anunciando o reino de Deus. E dizendo, arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. É basicamente a mesma mensagem que João Batista pregava. E as pessoas estão indo atrás de Jesus, e Jesus começa a batizar. Os discípulos batizam aqueles que vêm. E o batismo é basicamente semelhante ao batismo de João Batista. E João Batista continua o seu ministério. João Batista é aquele que batiza Jesus. E Jesus sai e começa o seu ministério, e agora João Batista e Jesus estão com dois ministérios paralelos. João Batista continua batizando, e diz o texto que no 23, ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Para lá ia o povo para ser batizado. Então, há pessoas buscando João Batista e há pessoas buscando Jesus. Dois pregadores, pregando basicamente a mesma mensagem e fazendo basicamente a mesma coisa. João, diz o texto, ele indica no versículo 24 que João ainda não tinha sido preso. Ele explica que João não havia sido preso nesse início em que os dois ministérios estão caminhando juntos. E acontece algo que vai dar, e é o que o autor está trazendo, algo que vai mostrar uma certa sombra pairando sobre o ministério de João Batista. Imagine que você tem alguém que você ensina tudo, toda a sua profissão, e você está ensinando essa pessoa, você prepara essa pessoa, e de repente essa pessoa sai de trabalhar com você e vai e monta o próprio negócio dele, exatamente na mesma área que você trabalhava e que você treinou aquela pessoa. E agora ele tem uma loja próxima a você, vendendo o mesmo tipo de material, fazendo o mesmo tipo de serviço. E aí você começa a ver alguns problemas acontecendo no seu trabalho, enquanto o outro está de vento em popa. E aí você vai entender por que algumas coisas vão ser ditas, e João declara que o homem só pode receber o que lhe for dado do céu, lá no versículo 27. Olha só. Diz o texto que, no versículo 25, suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. O que é que João fazia? Basicamente, eu já expliquei aqui, mas é sempre importante lembrar. O batismo, a ideia do batismo é a ideia da purificação. Para o judeu, o homem que pecava precisava se purificar, e a purificação era um banho ritual. Era um banho de lavagem do corpo. O corpo era lavado. E para o judeu, como o pecado era algo muito sério que contaminava o corpo, contaminava fisicamente o corpo, por isso eles
evitavam tocar em leprosos, evitavam estar perto de prostitutas, de ladrões. Tocar em pessoas impuras era se tornar impuro também, e por isso as pessoas se banhavam, e por isso há uma crítica quando uma pecadora vem e lava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E alguém diz lá para Jesus, se ele fosse profeta, saberia que essa é pecadora. Então a ideia de que o corpo é contaminado pelo pecado e torna-se imundo e precisa ser lavado, está lá na ideia judaica. E o batismo de João era um batismo simples. Alguém vinha, confessava os seus pecados, João mergulhava aquela pessoa na água, ou simplesmente jogava água sobre sua cabeça, qualquer que fosse o método usado por João, e a pessoa estava purificada. Agora, João está tendo um problema com isso. João é considerado um profeta, as pessoas estão indo para João para serem batizadas, para confessarem os seus pecados e serem batizadas, e essa ideia lá é mais ou menos, é bem semelhante à ideia da confissão na Igreja Católica. Você se confessa os seus pecados, depois você é chamado, é dado a você uma penitência, e você vai e faz aquela penitência para que você seja purificado. Para que você, de alguma forma, pague pelo seu pecado com aquela penitência. A ideia lá de João Batista é mais ou menos a mesma. Eu confesso os meus pecados e então sou banhado para que o meu corpo seja purificado. Isso não tem nada a ver com a ideia de salvação da alma, salvação eterna. Ou seja, alguém que era batizado, se pecasse de novo, precisava de um novo batismo. Essa é a ideia em João Batista. E há um conflito. O verso 25 diz que houve um conflito entre os discípulos de João e um judeu. Logicamente, a questão era sobre a purificação. Então o judeu chega e diz: olha, João está fazendo errado, porque esse batismo dele não purifica ninguém, porque o banho precisa ser completo, a pessoa precisa tirar toda a roupa, a pessoa precisa se lavar completamente, a pessoa precisa ser um banho extenso para que seja purificado do seu pecado. E João está dizendo: não, apenas o batismo, porque o que purifica o homem é o seu arrependimento e o pedido de perdão a Deus. Então, no ministério, no trabalho de João Batista, começam a acontecer problemas. E não só esse problema de contenda com relação ao método de João Batista, que começa a ser questionado. Agora, João Batista também começa a perder discípulos. Vejam o texto do versículo 26. Foram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual deste testemunho, estava batizando, e todos vão com ele. Mestre, aquele homem que tu batizou e que tu deste testemunho que era o Cristo, sabe o que está acontecendo agora? Todo mundo que vinha para o nosso lado, que fazia parte daqueles nossos clientes, aqueles que vinham para ser batizados, aqueles que eram os que estavam andando conosco, que estavam formando o nosso grupo, eles estão seguindo a Jesus. Nós estamos perdendo gente. João Batista, diante dessa situação, e diante do que pode parecer uma perda, um declínio, está bem centrado no seu papel, e é o que nós vemos no versículo 27. João Batista sabe quem é, sabe qual o seu propósito e tem ideia da sua carreira. Ele não sabe o final da sua vida. Ele não está revelado a ele que ele vai morrer tendo a sua cabeça separada do corpo, que ele vai morrer nas mãos de Herodes. Isso não está revelado, mas ele sabe que o propósito dele não é crescer. O propósito dele é simplesmente vir, anunciar, falar a respeito daquele que viria e dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito de João Batista é esse. O chamado de João Batista é esse: apenas anunciar a respeito do Cristo. Então ele diz no versículo 27, o homem só pode receber
o que lhe for dado dos céus. O que ele está dizendo é, gente, fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Se Jesus está batizando e as pessoas estão indo até ele, é porque Deus está enviando para ele. Os nossos discípulos, os discípulos que estavam comigo, foi Deus que me deu. E os discípulos que estão com Jesus, foi os Deus que deu a ele. E ponto final. Ninguém pode receber aquilo que não foi lhe dado dos céus. E aqui João Batista parece muito calvinista nesse ponto. É o que ele está dizendo, olha, Deus está no controle, Deus está fazendo todas as coisas, então você pode ficar tranquilo e descansar. Versículo 28 é interessante, porque ele diz, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Os discípulos ainda estão com João Batista. E João Batista começa a empurrá-los para eles irem embora também. E as palavras de João, que são registradas no Evangelho, mostram isso. Ele diz no verso 29, a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a sua voz, a voz do noivo. Essa alegria é minha agora e está completa. Ou seja, gente, vocês estão me seguindo, ok, vocês me seguiram, ótimo, eu sou o profeta, eu vim, eu sou a voz que clama no deserto, mas agora vão atrás de Jesus, porque é Ele o principal. É Ele aquele que vocês têm que seguir. Já havia acontecido isso, e a gente vê isso no capítulo inicial de João, quando o André quando André vai até Jesus. Quando ele ouve Jesus, diz o texto no capítulo 1, no versículo 35, diz assim, no dia seguinte João estava ali outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram ele dizer isso e seguiram a Jesus. Então, imagine que você está numa loja e você tem a mercadoria, mas você diz, olha, a mercadoria daquela pessoa é melhor que a minha, vá lá comprar. Você abre mão de vender algo em prol da satisfação daqueles que estão com você. E é o que João diz, olha, ele é o Cordeiro de Deus, eu sou só o enviado. Eu sou apenas o mensageiro, vocês devem seguir a ele. E é justamente o que está acontecendo aqui. Quando os discípulos vão até João Batista e dizem, olha, aquele homem que tu batizou e que tu disse que era o Cordeiro de Deus, ele está pregando e fazendo discípulos. E está todo mundo seguindo ele. Nós estamos com um problema em nosso ministério. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque já tem gente brigando com a gente da forma que a gente batiza. E agora os nossos discípulos estão indo embora atrás desse Jesus. Estamos tendo concorrência. Estamos perdendo campo. Nós deveríamos estar crescendo e não diminuindo. João Batista tem a noção exata. Estamos aqui porque Deus me enviou e Ele está no controle. E se Jesus está tendo discípulos, é porque Deus está dando a Ele esses discípulos. O que eu faço apenas agora é me alegrar com a sua voz. Ele é o noivo, é Ele que está casando. Eu apenas sou o amigo que estou assistindo o noivo e estou me alegrando com o casamento dele. E aí o versículo 30 é aquele versículo bem conhecido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós vivemos um tempo em que pastores, igrejas,
vivem buscando o próprio crescimento em prol da diminuição de Cristo. A palavra de Deus não é mais o centro. O centro são aqueles que estão à frente das igrejas. Eles são os ungidos. Eles são os homens de Deus. Eles são aqueles que devem ser ouvidos, adorados, que precisam ser seguidos. E o que a gente aprende aqui com João Batista é justamente ao contrário. Eu devo diminuir e Jesus deve crescer. A honra e a glória é dele, que eu seja apenas um servo que nem é digno de desatar as sandálias dele. O que nós vemos aqui no texto é justamente um homem que sabe o seu lugar. Eu sou apenas aquele que desata as sandálias dos pés de Jesus. Eu sou apenas aquele que foi enviado para anunciar quem é Jesus. E essa ideia está muito apresentada no texto, porque ele começa a dizer o seguinte, a partir do verso 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Quem veio de cima? Jesus. Aquele que vem da terra pertence à terra. Quem vem da terra? Eu. Eu sou terreno. Jesus é divino. Jesus desceu do céu. Eu nasci na terra. E eu falo como alguém que é da terra. Ou seja, a minha visão é limitada. Eu posso ver muitas coisas, mas ela é limitada porque eu sou terreno. Quando eu tenho uma visão maior, é porque me foi revelada essa visão, mas não é mérito meu, é mérito de Deus que me abriu a visão. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra pertence à terra, e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, o que ele está lembrando para os seus discípulos? Gente, acorda! Vocês precisam seguir a Jesus. Se o ministério dele está crescendo, louvado seja o Senhor. Ele tem que crescer mesmo e nós temos que diminuir, porque já fizemos o nosso papel. Eu vou continuar apontando para ele, declarando quem ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. João Batista não perde e não se encanta com o seu ministério. Ele não se agarra ao seu ministério. Ele sabe para que ele está aqui, para anunciar quem é Jesus. E é justamente isso que nós devemos lembrar o tempo todo. Por que ainda estamos vivos? Por que ainda estamos aqui? Para anunciar e declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele continua o texto, e ele continua a declarar a respeito de Jesus. Versículo 32 diz, ele testifica do que viu e ouviu. E aí ele dá o resultado disso, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, Jesus viu a glória, Jesus esteve no céu, Jesus é celestial, ele desceu ao mundo e ele fala das coisas que ele viu, ele anuncia coisas que nós não conhecemos, mas porque nós não entendemos, nós não cremos, não compreendemos. Constantemente nós nos pegamos nisso, quando alguém fala coisas muito elevadas, e a gente fica assim, isso é besteira. Quando alguém faz algumas conexões que a gente não consegue ver, a gente diz, isso é besteira. Mas o que ele está dizendo é, Jesus veio do céu, Jesus é sobre todos, Jesus fala das coisas que nós não entendemos, e por isso temos dificuldade de aceitar o seu testemunho. E aí o 33 diz, aquele que aceitou o seu testemunho, confirmou que Deus é verdadeiro. Então o que ele está dizendo, ou seja, aquele que ouve Jesus, aceita o que Jesus declara, crê no que Jesus declara, tem um encontro com Deus verdadeiro.
Quando Felipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que é que Jesus diz para Felipe? Felipe, há tanto tempo estou convosco e vocês não perceberam ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Felipe, eu estou diante de você, enxergue o Pai em mim. O que Jesus declara é que Felipe não estava compreendendo, mas ele precisava entender. Eu, Felipe, sou o próprio Deus encarnado. Se você vê a mim, você verá a Deus. Então descanse, porque você já está na presença dele. Aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Por que cremos em Deus? Porque cremos em Jesus Cristo. Por que cremos em milagres? Porque cremos que Jesus Cristo faz milagres. Porque cremos que quando morrermos, mesmo que morramos, ainda viveremos eternamente e um dia ressuscitaremos. Porque Jesus ressuscitou e declarou que nós ressuscitaríamos também. Essa é a nossa esperança, porque conhecemos e cremos naquele que é o Filho de Deus. E por isso nós cremos no nosso destino e descansamos na salvação que há em Cristo Jesus. Mesmo com defeitos, mesmo falhando, mesmo tropeçando, nós sabemos que o preço foi pago por nossa vida e por isso nós podemos anunciar e declarar: eu sou salvo em Cristo Jesus. Não é mérito meu, é mérito de Cristo. Graças a Deus por isso. Versículo 34 diz: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aqui tem uma dúvida e aqui fica meio difícil de entender. A gente precisa dar uma olhada em outro texto para entender de quem que ele está falando. Se ele está falando de Cristo ou está falando de si mesmo. E eu estava olhando, pesquisando e concluí que ele está falando de si mesmo. Porque a ideia é, João Batista foi enviado. Jesus desceu do céu. Ser enviado é uma coisa e descer do céu é outra. Jesus desce do céu porque ele quer, porque está na sua vontade, está no seu propósito. João Batista é enviado porque é homem, é servo, e está sendo enviado para fazer uma obra. Deus envia João Batista, e a gente vê isso muito claramente, quando a gente olha lá no capítulo 1, no versículo 6. Ele vai falar no capítulo 1 que o Logos desceu do céu e se encarnou, se fez carne. E o que ele diz sobre João Batista, no verso 6? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, olha o que ele está dizendo aí. Deus me enviou para falar as palavras de Deus. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós fomos enviados ao sermos salvos. Jesus declara lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, que toda autoridade, todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Por isso nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Então, nós somos enviados. E por sermos aqueles que são enviados, são aqueles que recebem a palavra de Deus. E por receberem a palavra de Deus, Deus lhes dá um espírito sem medida. A ideia aqui, sem medida, ele não dá um espírito pela metade. Ele não dá um espírito só meia boca, só um cheirinho do espírito. Ele dá o espírito na medida que é necessário para que nós, ao sermos enviados, cumpramos a nossa missão. Ou seja, eu e você recebemos o Espírito de Deus. Nós que cremos, aqueles que creem em Jesus Cristo, recebem o Espírito de Deus para fazerem a obra para a qual nós fomos enviados fazer. Para a qual nós fomos chamados para fazer. O interessante é que essa obra é a que fica. Essa obra é eterna.
Mas constantemente, por causa da nossa carne, nós começamos a nos envolver com obras humanas. E focamos todo o nosso alvo, todo o nosso esforço, todo o nosso desejo em fazer obras humanas. Em ficar rico, em ser famoso, em ter belas casas, belos carros. Nós gastamos um esforço terrível, nós nos desgastamos, ficamos ansiosos, trabalhamos muito para ter muito, quando nada daquilo vamos levar para a eternidade. E aí esquecemos da nossa verdadeira missão, como cristãos, declarar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que estamos aqui. Assim como João Batista, nós temos um ministério, que não tem que crescer e aparecer e dizer, olha como ele é bom, olha como ele é sábio, olha como ele é ungidão, olha como ele é poderoso, como ele faz milagre. Não é para isso que estamos aqui. É para anunciar quem é o Filho de Deus. Então ele diz, aquele que me enviou, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida, ou seja, na porção exata do que é necessário. E aí ele faz declarações. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem o que, queridos? A vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. O que então o João Batista, o evangelista, está lembrando é que há uma missão para nós. E essa missão tem o foco e tem as suas consequências. E devem ser anunciadas, devem ser declaradas. Somos João Batistas. Nós precisamos continuar o tempo todo anunciando quem é o Senhor. E não querendo assumir a posição de Senhor. Nós somos servos. Eu sou servo. Requer que Jesus cresça e que eu diminua. Então eu tenho que lutar o tempo todo contra o meu desejo carnal, maligno e demoníaco da carne, de buscar glória para mim mesmo. E o tempo todo colocar e apresentar quem é o autor e salvador, é Jesus Cristo. É o que João Batista está entendendo, e ele vai dizer, Deus dá para aquele que é enviado para receber, é escolhido para receber. É Deus quem faz. Requer que ele cresça e que eu diminua. Então ele aponta algumas coisas para que aqueles irmãos, aqueles discípulos seus possam entender o que é que está acontecendo, e o que é que eles deveriam fazer. Eles deveriam correr para Jesus. Deveriam se esquecer de João Batista. Deveriam lembrar de João Batista só como, lembra do irmão João Batista? Ele perdeu a cabeça, mas ele me declarou e ele me fez encontrar o Cristo. Ele morreu, mas Jesus é aquele que um dia vai ressuscitá-lo. João Batista foi apenas um enviado, foi apenas um mensageiro, foi apenas um instrumento, mas o foco é Cristo. Nos dias de hoje, muita gente perde o foco de Cristo. Coloca o foco em pastores, coloca foto em santos, coloca o foco em Maria, em Pedro, em João, em Tiago. Coloca foco em homens. Adoram homens, oram para homens, pedem intercessão para homens, quando a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só há um Salvador, só há um que interceda, só há um que pode modificar a minha vida, que pode mudar a minha história. Só há um que, se eu crer nele, eu tenho a vida eterna.
Diz o verso 36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não terá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Parece que João Batista puxou o facão, deu umas panadas de facão nos discípulos, vão atrás de Jesus, porque eu não sou o centro, é Ele que é o centro, é Ele que vocês têm que ouvir, porque Ele é o Filho de Deus e o Pai o ama, e todas as coisas confiou a Ele, é o que ele diz no verso 35, todas as coisas estão confiadas a Ele, nada sobrou para mim, porque eu sou um simples homem que fui enviado para falar o que Deus mandou eu falar, só isso. Eu estou aqui, queridos, para falar o que Deus manda, o que a Bíblia apresenta, não o que eu tenho vontade, não o que eu quero, não o meu pensamento, não o meu desejo, mas o que a Bíblia fala. Eu não posso sair desse trilho, porque se eu saio desse trilho, a minha carne vai mandar e vai querer manipular vocês, vai querer dominar a vida de vocês. Mas eu tenho que subjugar a minha carne o tempo todo e dizer, é Deus quem fala. A glória é dele, a vontade é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, toda a honra e toda a glória seja dada a ele, o tempo todo. Requer que eu diminua e que ele cresça. Ele é o Cordeiro de Deus que salva. Ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que pode mudar a nossa história. É aquele que nos dá a vida eterna. Se nós crermos nele, temos a vida eterna. Mas se rejeitarmos o Filho e nos agarrarmos com a mãe, se nos agarrarmos com o pai, se nos agarrarmos com o primo, João Batista era primo de Jesus, nós estamos rejeitando o Filho, e a ira de Deus permanecerá sobre nós. Quando lemos Romanos, lá no capítulo 1 de Romanos, abre aí, Romanos capítulo 1. Versículo 18. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Diz o texto: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagens, de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Deus entrega o homem para fazer o que quer, para que ele seja ainda mais condenável. Deus tira as amarras, Deus tira os freios, porque o homem rejeita a Deus, e Deus o entrega para fazer o que quiser, para que ainda mais a condenação venha sobre ele. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro.
E como eles não importaram em ter conhecimento de Deus, eles os entregou ao sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contendas, enganos e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim praticam. A ira de Deus está sobre a humanidade, sobre todos os homens, porque cada um de nós se encaixa em alguma coisa aqui. Só não recebemos a ira de Deus. A ira de Deus só não é derramada sobre nós para nos destruir, porque hoje cremos em Cristo. Todo aquele que crê no Filho de Deus tem o que, queridos? A vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista entendeu que o seu propósito aqui na terra era anunciar quem era Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, quando sabemos por que estamos aqui. Por que ainda você está vivo? Por quê? Por que ainda você resiste e não foi afetado, atingido por um mundo mau que ceifa a vida de tanta gente? Porque os propósitos de Deus ainda estão sobre a sua vida, para realizar aquilo que Ele te chamou para realizar. Nós fomos chamados como João Batista, para ouvir a palavra de Deus e reproduzi-la para quem não ouviu ainda. Nós fomos chamados para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou de dentre os mortos, que o seu sacrifício na cruz paga os nossos pecados, que nós fomos comprados por um sangue precioso, não fomos comprados por prata e por ouro, por coisas perecíveis, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós somos chamados de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui por um propósito, para anunciar para os que estão ao nosso redor, que estão debaixo da ira de Deus, para que eles creiam em Cristo e recebam a vida eterna. Não há salvação fora de Cristo. Não há jeito de ter vida eterna se não crermos em Jesus Cristo. João Batista sabia disso, e é o que ele está declarando para os seus discípulos. Vão atrás dele, o que é que vocês ainda estão fazendo comigo? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão porque ele é o Cristo, foi ele que foi enviado para salvar o mundo. O que é que vocês ainda estão fazendo aqui? João Batista está dizendo, eu não sou o foco, eu não sou o centro, eu não sou o cara. É Jesus. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que foi chamado, enviado para clamar, e nada mais do que isso. Todos nós temos profissões. Todos nós temos projetos de vida pessoais. Alguns têm, outros não. Outros sabem para onde querem ir e outros não sabem. Estão vivendo a vida. Qualquer que seja a condição da sua mente, Deus tem o propósito de fazer você luz do mundo. Deus tem o propósito de fazer você sal da terra.
fazer com que em sua vida a glória do Senhor seja manifestada e que em você as pessoas entendam quem é o Salvador. Que sem Cristo elas estão perdidas. Pense nos seus pais, pense nos seus parentes, pense no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Sem Cristo, eles estão perdidos e se morrerem hoje, estarão eternamente perdidos para todo sempre. O Evangelho é urgente. As pessoas precisam ouvir. E foi justamente o que João Batista está fazendo. Eu não sou o cara, vocês devem seguir a Jesus. Eu tenho que diminuir e ele cresça. É ele que vocês devem seguir, não eu. Parem de se preocupar se o nosso ministério está diminuindo. Parem de se preocupar se as coisas não estão dando certo, porque quem tem que dar certo é Jesus e não eu. Todo o ministério, toda a nossa vida, todas as coisas que vão acontecer em nossas vidas, nós precisamos ter a certeza absoluta que elas estão no controle de Deus, no controle de Jesus Cristo. Lembre-se o que ele diz. Jesus tem todo o controle. Todas as coisas foram entregues na mão dele. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou nas suas mãos. A sua vida está na mão de Deus, amém? A sua vida está dentro das mãos de Jesus Cristo. Nem um dia mais e nem um dia menos você vai viver que não esteja dentro dos propósitos de Deus. E Ele está chamando você, Ele está me chamando, está chamando todos nós para continuar a missão que João Batista fez. Mesmo que isso nos custe a nossa vida. Porque vai chegar o tempo que vai custar. A vida dos cristãos já custa em alguns países. Continuar declarando que Jesus é o Filho de Deus custa a vida de muitas pessoas no Oriente Médio. Muitos morreram debaixo das mãos do Estado Islâmico porque não negaram a Cristo. Quantos vídeos rodaram na internet de muçulmanos decepando a cabeça de cristãos? Eles morreram porque creram. Assim como João Batista, eles creram que Jesus é o Filho de Deus. Creram nas promessas do Senhor. E nós precisamos continuar crendo. Haja o que houver, custe o que custar, a sua vida está na mão de Deus. Por isso, não se cale. Não se cale, não se acanhe. Não se preocupe com os problemas, com o aparente declínio da obra que você tem feito. Porque a glória tem que ser de Cristo. A majestade é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Salvação, queridos, só nele. Amém? Que nós creamos. Pois a vida eterna é crer no Filho de Deus. Quem crê, está salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Que sejamos aqueles que creem, que confiam, que continuam e anunciam quem é Jesus. Amém, igreja? Seja João Batista. Seja aquele que clama, dizendo, ali vai o Filho de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. Porque só através de Cristo a salvação entrará na vida daqueles que nós conhecemos. Amém? Vamos ficar de pé? É Ele, somente Ele. Somos apenas instrumentos. Você que é instrumento, levante as tuas mãos aos céus. Você que crê em Jesus Cristo, levante as tuas mãos aos céus. E clame comigo, Senhor, no nome de Jesus. Eu te peço que o Espírito que tu colocou em mim me capacite para anunciar
que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou, que Ele vive eternamente e que a fé nele, na obra dele, no sacrifício dele, nos salva da ira divina. Somos salvos pela tua graça, pelas tuas misericórdias, que nos alcançou, nos fez ouvir o Evangelho e moveu o nosso coração a crer. Senhor, nós clamamos pelos nossos queridos, aqueles que fazem parte das nossas vidas, pais, irmãos, cunhados, cunhadas, primos, tios, avós, netos, filhos, todos, Pai, que estão longe, que não creem, que estão debaixo da ira, que se perderem as suas vidas, estarão na eternidade em sofrimento eterno para todo sempre, por causa dos seus pecados. Oh Deus, em nome de Jesus, salva. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres que declaram quem é o Senhor, que declaram que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é o Filho de Deus, que todo controle, todo poder e toda autoridade estão na mão dEle. Que nós creiamos e vivamos verdadeiramente esta fé, em paz, descansando em nossas tribulações, em nossas lutas, que nós estejamos em paz e declarando e entendendo que Jesus está no controle, o meu Pai está na direção e eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso entender o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem poder e toda autoridade, então eu posso descansar nele. Senhor, eu sei que nós temos um ministério. Tu nos chamou para o ministério. Ministério básico e principal é sermos cristãos e declararmos quem o Senhor é. Vivemos uma vida santa e digna, declarando que o Senhor reina sobre nossas vidas. Que um dia o Senhor irá voltar, que as tuas ações e o teu poder estão na história se manifestando e nada escapa. Tudo que foi escrito está se cumprindo, está se realizando e o tempo cada vez mais se aproxima. Que nós lembremos da urgência de pregar o Evangelho, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quando, como João Batista, iremos para a prisão, quando será decretada a nossa pena. Como João Batista, em um dia ele estava bem, apesar de preso, e no outro dia ele estava morto, por causa de um capricho. Nós lembramos quem somos. Somos servos, somos filhos adotivos e fomos chamados para anunciar as grandezas do nosso Deus. Faz de nós instrumento, usa a tua igreja poderosamente, com poder e autoridade sobre as vidas que estão ao nosso redor, não para dominá-las, mas para levá-las a ti, para que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado daqueles que creem e que confessam o Senhor. Que no nome de Jesus a nossa vida esteja fincada, arraigada no Senhor, para todo sempre. Amém. Amém? Alguém que deseja declarar hoje, nessa noite, que não declarou ainda, mas que deseja declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e deseja entregar a sua vida a Jesus e declarar que, Senhor, toma minha vida, muda a minha vida, faz diferença, porque eu quero crer, eu quero continuar e eu quero receber a vida eterna. Alguém nessa noite, levanta a mão, a gente vai orar por você. Alguém nessa noite que deseja declarar, que deseja confessar, que deseja crer e viver na presença dEle.
e ter a vida eterna. Eu não vou insistir muito porque isso é ação do Espírito Santo. Mas sem Cristo, a ira de Deus se abate sobre os homens. E cada vez Ele entrega mais eles a toda baixeza e toda ação imoral, porque os entrega a sua própria carne. Que lembremos de quem é o Senhor e não deixemos de pregar para a glória dele. Amém? A graça de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Nesse espírito de adoração ao Senhor, que todos os dias, né, da nossa vida nós possamos aclamar. Aclame ao Senhor todos os dias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória ao teu nome, Jesus. Meu Jesus, Salvador, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, Consolo, abrigo, todo abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome.
Creia, confie e pregue. Anuncie quem é Jesus, pois isso faz a diferença entre salvação e perdição. Para aqueles que precisam ouvir, eles precisam saber quem é o Senhor. Amém? Sejamos arautos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, graças te damos. Obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma noite, por estar na tua presença, pela vida que recebemos, pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma manhã. Usa-nos, Pai. Usa-nos como tu queres, para a glória do teu nome. Louvado e exaltado seja o Senhor. Nos dá uma semana de paz. Nos dá uma semana cheia da tua presença, fazendo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Em nome de Jesus é que nós oramos. Tenha uma boa noite, cheia da presença do Senhor, e que a semana seja maravilhosa. Deus abençoe a todos.